Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos que ninguém quer falar. Ou por medo, ou por receio. Mas nós, pesquisadores da Paranormal, somos muita coisa, menos pessoas ajuizadas. E por isso estamos aqui para saber tudo sobre exorcismos. Os exorcismos são todos reais? São realmente possessões demoníacas? Ou são pessoas com problemas de dupla personalidade, de esquizofrenia ou outros transtornos da mente que deveriam ser tratados por médicos? Fique com a gente até o final e descubra a verdade. O exorcismo está no dicionário como oração ou cerimônia religiosa para esconjurar o demônio e outros espíritos malignos. E exorcista, clérigo que recebeu o 3º grau na hierarquia eclesiástica das ordens menores da Igreja Católica, que lhe confere o poder de exorcizar. O catolicismo pode ser uma das religiões mais antigas do mundo, que ainda é cultuada e considerada pioneira nos exorcismos. Como a religião, é claro, pois você deve dar uma lida rápida na Bíblia e encontrará que Jesus foi o primeiro a exorcizar os demônios. E ele fez isso inúmeras vezes, tanto que na Bíblia, em um desses exorcismos, nós podemos descobrir a existência de legião, que pede permissão para sair do corpo do pobre homem e ir para uma vara de porcos, que na sequência se atira de um penhasco. Sabemos que muitas religiões praticam o exorcismo, mas hoje nós vamos falar apenas dos exorcismos da Igreja Católica. Se quiserem que nós falemos de exorcismos de outras religiões, deixe as suas ideias e opiniões aqui nos comentários e a gente vai poder estudar e trazer para vocês no canal. Mas o que é necessário para a Igreja aceitar que uma pessoa que está possuída nos dias atuais? Nos dias de hoje, a Igreja vê o exorcismo como um último recurso a ser feito e por isso existe um protocolo a ser seguido, que funciona da seguinte forma. Primeiro, não é necessário que você seja um católico praticante. Pode até mesmo ser de outra religião ou nenhuma. Segundo a família do suposto possuído, ela deve procurar a paróquia de sua preferência e contar ao padre o que está acontecendo lá. Já saibam de antemão que o padre agirá de início com completa descrença do caso. Faz parte do protocolo duvidar de tudo até que não haja nenhuma dúvida do caso. E a terceira parte, o padre pedirá para conversar com o suposto possuído, para procurar indícios de maus tratos ou uso de drogas, ilícitas e ilícitas. O padre também poderá exigir que a família do possuído procure médicos especializados para emitir laudos de que aquela pessoa está em pleno domínio das suas capacidades mentais e que não está inventando aquela situação, para chamar a atenção, por exemplo. Somente após obter todas essas respostas é que o padre vai até a casa da pessoa e ministra um benzimento da casa e das pessoas que moram nela. Se os acontecimentos cessarem, pode-se considerar tudo resolvido, mas se as coisas piorarem, o padre vai entrar em contato com o bispo por meio de um ofício, com todos os documentos médicos anexados, incluindo a entrevista com os familiares. E agora sim podemos dizer o possuído, um relatório pessoal do que ocorreu na casa durante o benzimento. Se o bispo analisar toda a documentação
e considerar que está realmente diante de um caso de possessão, ele enviará um padre exorcista que foi treinado e autorizado pelo Vaticano para fazer os exorcismos. Agora a gente fala dos exorcismos famosos que aconteceram no mundo. Não podemos deixar de começar pela mais conhecida e famosa de todos os exorcismos que inspirou o filme O Exorcista. O filme para o cinema foi feito em 1973 e já nas gravações muita coisa estranha aconteceram. A primeira delas é que no filme você vê uma menina sendo exorcizada, mas na verdade o fato aconteceu com um menino. E quando a família soube que a história ia virar filme, fez uma exigência para autorizar as gravações, que era que a identidade do garoto fosse preservada. Mas isso foi apenas um mero detalhe diante do que aconteceu durante as gravações. Começando por um incêndio no set de filmagens, o fogo se iniciou no quarto onde eram gravadas as possessões. Logo lá, hein? Depois, 9 pessoas morreram durante as gravações, todas ligadas ao filme, de forma direta ou indireta. E todas as mortes foram acidentes bizarros. Depois disso, a equipe de filmagem começou a acreditar que o set de gravação estava possuído. A imprensa noticiou tudo como um golpe publicitário, mas todos sempre negaram que foi publicidade. Mesmo passando mais de 45 anos do filme original, os envolvidos ainda vivos afirmam que passaram um medo real. A cabeça da menina possuída, que dava um giro de 180 graus, quase foi cortada da gravação por ser considerada pesada demais a cena, mas no fim ficou por ter sido uma cena muito cara, que usou um robô e o sucesso foi garantido. A cena em que Ellen é arremessada no chão por uma força maligna e solta um grito angustiante de dor, nessa cena o grito foi real e a atriz sofreu uma lesão permanente na coluna. No filme, o demônio que possuía a menina não tem seu nome revelado, mas no exorcismo real, ele fala aos padres exorcistas que ele é Pazuzu, um demônio da mitologia assíria e babilônica, o qual esses povos temiam e conheciam como o rei dos demônios. E em tempos de desespero, pediam a sua piedade, quando eles achavam que era ele, o Pazuzu, que causava os desastres e a seca. Outro detalhe, o trailer original foi vetado pelos diretores, por ser considerado pesado demais, e outro foi feito para divulgação, mas você poderá assistir o original no nosso site do Paranoia SA, devido às restrições do YouTube. Agora, um detalhe bem macabro, o ator Paul Bettany-Sok, que era o técnico de raio-x no filme, ele fez uma ponta lá, foi descoberto alguns anos depois que ele era um assassino em série que matava mulheres e depois as desmembrava e jogava suas partes no rio. As gravações chegaram a ficar tão tensas e o set com um ambiente tão pesado que a produção e os atores conseguiram convencer o diretor a chamar um padre para benzer o local e assim a equipe conseguir terminar as gravações. E para finalizar, os gritos e gemidos dados por Regan McNeil, que fazia a menina exorcizada, foram uma mixagem feita com gritos de porcos no momento do abate gravados em um abatedouro da cidade. E a voz do demônio Pazuzu foi gravada pela atriz Mercedes McGambret, considerada a melhor atriz de radionovela de sua época. E uma última curiosidade, o menino que foi exorcizado de verdade e que deu origem ao filme, se tornou, quando adulto, engenheiro da NASA e fez de tudo para manter a sua identidade em segredo, até a sua morte em 2020. Segundo a viúva, apesar de ele ter presenciado todos os acontecimentos sobrenaturais em sua casa e ter passado por tudo o que tivemos conhecimento no livro que conta a história de forma realística, ele sempre afirmou que
não acreditava que tivesse sido possuído ou que sequer existisse demônios, e seu maior medo até a sua morte é que o seu segredo fosse revelado e a NASA e sua vizinhança ficassem sabendo do ocorrido. Outro caso interessante é o caso de Arne Cheyenne Johnson. Aqui nós estamos diante do primeiro caso de possessão demoníaca que foi parar nos tribunais dos Estados Unidos. E para ficar mais impressionante ainda, teremos a participação do casal Warren. Mas o que aconteceu para os Warren entrarem nessa história? Bem, tudo começou com o Arne esfaqueando e matando o seu senhorio, Alan Bono, e sendo preso em flagrante no ano de 1981. A notícia veio a público no mesmo dia, e até aí, mais um crime de cidade grande, que nada tinha passado na TV sem isso. Porém, o caso teve uma repercussão quando o casal Warren liga para a polícia local, afirmando que Arne é inocente e que ele estava possuído no momento do ocorrido. Teria sido uma premonição de Lorraine Warren? Não. Na verdade, eles assistiram ao noticiário e viram o Arne e ligaram para a polícia, porque conheciam ele de outro caso de possessão demoníaca. E esse caso ao qual Arne está ligado se refere ao caso de exorcismo de David Gletz, que após seguidas tentativas de expulsar os demônios de David, os Warren ouviram na época o pequeno Arne falar: "Me leve e deixem o meu amigo em paz". David foi liberto e pouco tempo depois foi o Arne que começou a agir de forma estranha. Esse testemunho apresentado pela defesa de Arne no tribunal não foi convincente para o júri popular, o que o considerou culpado, e Arne foi condenado a uma pena de 25 anos de reclusão, dos quais ele cumpriu 5 anos e foi liberto incondicional. Outro caso é o Clara Germana Sally. Esse é um caso bem antigo, mas muito especial devido à sua complexidade e por ter relatos confirmados e testemunhados por padres e freiras. A Clara nasceu na África do Sul e com dias de vida ela foi abandonada na roda dos órfãos de um convento. Uma pequena explicação para vocês, para aqueles que não sabem do que se trata uma roda dos órfãos. Os conventos e algumas igrejas tinham nos seus muros, geralmente perto dos portões, uma espécie de barril que ficava uma abertura no muro. Então a mãe, que não podia cuidar da criança, por motivos que não nos cabe julgar, levava o bebê até a roda, o colocava dentro e girava a abertura para dentro do muro. E na sequência ela tocava um sino. Essa pessoa ia embora e uma freira, assim que ouvia o sino, corria até a roda e resgatava a criança. Havia sempre uma freira de prontidão para ouvir o sino, não importava se fosse de dia ou de noite. E foi assim que a Clara ganhou um lar junto das irmãs do convento. E tudo ia muito bem, até que no ano de 1906, ao completar 16 anos, Clara começou a agir de forma estranha. E, segundo o padre Honer Erasmo, Clara o confidenciou que era capaz de falar idiomas que nunca havia estudado, como o francês, o alemão e o polonês e até mesmo o norueguês. Além de ter o dom da clarividência, onde era capaz de falar sobre coisas íntimas de pessoas que nunca viu na vida, bastando apenas olhar para elas. Essas informações só não existem porque Clara contou ao padre, Clara contou ao padre em tom de segredo e não em confidência, o que permitiu ao padre transmitir tudo o que ele sabia sobre os acontecimentos para uma freira do convento, que registrou tudo e arquivou para a posteridade. A freira também relatou que Clara às vezes ficava descontrolada e que era impossível contê-la, mesmo que usasse a força de várias irmãs para segurá-la. Outra coisa que assustou as irmãs eram os urros e gritos, que não pareciam humanos, e nem tampouco a imitação de animais.
Segundo a freira, a qual a gente não conseguiu encontrar o seu nome, ela afirma nos documentos que deixou que que todos aqueles que testemunharam ficaram apavorados. Diante de tudo isso, contando que os fatos ocorreram dentro de um convento, com o testemunho das freiras e do padre Erasmus, a diocese não teve escolha a não ser autorizar o exorcismo da Clara, que durou 2 dias. E nesses 2 dias foram anotados os seguintes acontecimentos. No primeiro dia, Clara conseguiu se desvencilhar das freiras e agarrar a estola roxa de exorcismo do padre. E depois, tirando a Bíblia de suas mãos e a jogando no chão, na sequência ela tentou enforcar o padre com a estola. Mas as freiras conseguiram impedir. No outro dia, ocorreu durante o exorcismo que Clara levitou mais ou menos 1 metro do chão, só retornando quando o padre lhe aspergiu água benta. Ao final dos 2 dias, o padre exausto conseguiu retirar o demônio de Clara, mas ela nunca mais foi a mesma, vindo a falecer em 1912 de insuficiência cardíaca. Agora, para fechar, o exorcismo de Emily Rose. E Emily Rose foi um exorcismo real, bem diferente do que foi contado nos cinemas. O nome real da garota era Anneliese Mitchell. Ela era moradora da cidade de Liebenfeld, na Alemanha, e há suspeitas de que ela sofria de esquizofrenia e depressão profunda. Mas, mesmo assim, aos 16 anos de idade, passou por nada mais, nada menos do que 67 sessões de exorcismo num prazo de 11 meses, onde ela vivia trancafiada dentro do próprio quarto, quase não sendo alimentada ou recebendo as condições mínimas de higiene, o que lhe levou a óbito por desnutrição. Mas como o padre e a família chegaram ao ponto de achar que essa pobre moça era possuída pelo demônio? Tudo começou quando ela tinha 16 anos e começou a sofrer de epilepsia com violentas convulsões. E quando ela foi internada para exames, os médicos também descobriram que ela estava com um quadro de depressão profunda, que acabou resultando em uma internação de 4 anos, o que na época do ocorrido era bem comum, internar as pessoas por problemas de depressão. Atualmente a medicina já tem um conhecimento de que esse tipo de internação é somente em casos onde o paciente pode atentar contra a própria vida, o que não parecia ser o caso de Anneliese. Aos 20 anos ela volta para casa, mas os pais dela eram pessoas muito religiosas e tudo indica que eles tentaram curá-la com longos períodos de oração e colocando objetos religiosos em seu quarto, que a deixou muito nervosa. E vocês lembram que falamos no início que ela sofria também de esquizofrenia, junto com a depressão, que deixou ela transtornada e se irritando com a quantidade imensa de objetos religiosos pela casa, e começando a ouvir vozes, que é típico em pessoas com esquizofrenia, em surto. Só que para os pais não se tratava de manifestações da doença, e sim manifestações demoníacas. Quando passaram a acreditar que tudo aquilo era obra do demônio, pararam de medicá-la e não mais permitiram que os médicos se aproximassem dela. E a partir daquele momento, somente os padres Ernest Alt e Arnold Hens puderam se aproximar de Anneliese. A partir daquele momento, os padres acreditavam, junto com os pais da pobre moça, que estariam lutando contra o demônio. Uma cela foi construída no quarto de Anneliese, e lá ela ficava durante as sessões de exorcismo, que duravam horas, e nesse período os padres não permitiam que ela comesse ou bebesse ou pudesse dormir. Não se sabe se por causa da falta dos medicamentos e por ela estar em surto psicótico, a Anneliese se contorcia e falava palavras ininteligíveis, o que poderia dar a sensação aos padres e aos pais da moça
de que ela estava possuída e falando em línguas mortas, ou na língua dos demônios. Os padres, em sua loucura religiosa, chegaram a afirmar que ela estava possuída por Hitler, Caim, Nero, Lúcifer e até mesmo Judas Iscariotes. O resultado desse exorcismo foi a morte por inanição. Ela deixou esse mundo em 1º de julho de 1976, com 23 anos. Ela faleceu por fome, pneumonia e desidratação. O caso foi a júri popular. A justiça determinou que foi homicídio por abandono. Os pais não receberam pena, pois o juiz achou que a perda da filha já era uma sentença. E os padres pegaram apenas 3 anos incondicional, ou seja, nada aconteceu com eles. Os pais, enquanto viveram, acreditaram que a filha estava possuída e que sua partida foi um ato de libertação. Você poderá ouvir o áudio original do exorcismo gravado pelos padres em nossa página na internet no www.paranoisa.com, e aos mais sensíveis pedimos que não ouça. Obrigado por ter ficado até aqui com a Paranormal Attack e até breve.